Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tijolinhos de Deus, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar aqui do livro de Levítico. Na verdade, vai terminar o livro, né? Hoje é o último capítulo do livro de Levítico, capítulo 27, na versão Nova Versão Transformadora, NVT. A versão simples de entendimento bem direto, não tem muito mistério essa versão, tá? Ela é a versão direta, né? Não é igual, por exemplo, a Almeida, né? Almeida Corrigida Fiel, é uma versão um pouco mais. O português dele me parece mais antigo, alguma coisa assim. Ambas estão corretas, inclusive eu até prefiro, na verdade, a ACF, mas para cá, para o canal, eu estou usando essa versão como principal já tem alguns dias. Então vamos lá, Levítico, capítulo 27 e último. A gente vai falar das normas acerca de votos e dízimo. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém fizer um voto especial de dedicar uma pessoa ao Senhor mediante pagamento do valor dessa pessoa, deve usar a seguinte escala de valores. Um homem de 20 a 60 anos vale 600 gramas de prata, de acordo com o ciclo do santuário. Uma mulher da mesma idade vale 360 gramas de prata. Um menino ou rapaz de 5 a 20 anos vale 240 gramas de prata. Uma menina ou moça da mesma idade vale 120 gramas de prata. Um menino de 1 mês a 5 anos vale 60 gramas de prata. Uma menina de mesma idade vale 36 gramas de prata. Você repara que aqui está baseado em 12, né? 12 era a medida da época. Era a unidade. Aqui, hoje a gente baseia em 10, né? 10 em 10. Ela era 12 em 12. Um homem de mais de 60 anos vale 180 gramas de prata. Uma mulher da mesma idade vale 120. Quem deseja fazer o voto, mas não puder pagar a quantidade exigida, levará a pessoa ao sacerdote. Ele determinará a quantia a ser paga com base nos recursos de quem fez o voto. Se alguém fizer o voto de entregar um animal como oferta para o Senhor, toda oferta ao Senhor será considerada santa. Não trocará nem substituirá o animal por outro, seja um animal bom por um ruim ou um animal ruim por um bom. Mas se trocar um animal por outro, tanto o primeiro quanto o segundo serão considerados santos. Se o voto for a entrega de um animal impuro que não é aceitável como oferta para o Senhor, levará o animal até o sacerdote, e ele determinará o valor e sua avaliação. Alta ou baixa será definitiva. Quem desejar comprar de volta o animal pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. Se alguém dedicar uma casa ao Senhor, o sacerdote a avaliará. Sua avaliação, seja alta ou baixa, será definitiva. Se a pessoa que dedicou a casa quiser comprá-la de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. Desse modo, a casa voltará a ser sua. Um quinto equivale a 20%, né? Poderia escrever aqui 20%, mas está escrito um quinto. Acho que dá no mesmo, isso que é importante de saber. 16. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte de sua propriedade familiar, o valor será determinado de acordo com a quantidade de semestres necessária para semeá-la. 600 gramas de prata por um campo semeado, com 220 litros de semente de cevada. Se o campo for dedicado ao Senhor no ano de jubileu, será aplicado o valor total. Mas se o campo for dedicado depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor da terra de modo proporcional ao número de colheitas restantes até o próximo ano do jubileu. O valor calculado será reduzido a cada ano que passar. Se a pessoa que dedicou o campo desejar comprá-lo de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. O campo voltará a ser legalmente seu. Se, contudo, não quiser reavê-lo, e ele for vendido a outra pessoa, o campo não poderá mais ser comprado de volta. Quando o campo for liberado no ano do jubileu, será santo, totalmente dedicado ao Senhor, e se tornará propriedade do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor um campo que comprou, mas não faz parte de sua propriedade familiar, o sacerdote determinará o valor com base no número de colheitas restantes, até o próximo ano do jubileu.
Nesse mesmo dia, a pessoa entregará o valor do campo como doação sagrada ao Senhor. No ano do jubileu, o campo será devolvido a quem herdou como propriedade familiar. Todos os pagamentos serão calculados de acordo com o peso do ciclo do santuário, que equivale a 12 gramas, tá vendo? Tudo é baseado no ciclo do santuário, que é 12, no caso 12 gramas. Se a gente fosse fazer isso aqui hoje, seria 10 gramas, né? Porque a gente calcula de 10 em 10, né? É mais fácil. Pra gente, né? A gente está acostumado assim. Na época, a gente calculava de 12 em 12. 12, 24, 36, 48, 60, né? E assim ia. 72, tá? Eles iam dessa forma. 84, 96, e embora. Aí chegava no 120, 120 é 10 vezes 12. E ia continuando. O macho da primeira cria de um animal não poderá ser dedicado ao Senhor, pois a primeira cria de seu gado, de suas ovelhas e de suas cabras já pertence a ele. É possível, porém, comprar de volta a primeira cria de um animal impuro mediante pagamento do valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. Se o animal não for comprado de volta, o sacerdote o venderá pelo valor estipulado. Contudo, qualquer coisa totalmente dedicada ao Senhor, seja uma pessoa, um animal, uma propriedade familiar, jamais será vendido ou comprado de volta. Tudo que é assim consagrado é santíssimo e pertence ao Senhor. Isso aqui é interessante porque se você consagrar algo ao Senhor, isso é do Senhor, então você não pode vender. Por exemplo, você chega assim e fala assim, eu tenho aqui uma caixinha de som, comprei a caixinha de som. Senhor, eu consagro essa caixinha de som ao Senhor. Quando você faz isso, tem algumas coisas. Primeiro, você não vai poder botar a música do mundo na caixinha, que é do Senhor, né? Imagina só botar a música do mundo. E outra coisa, você não vai poder vender. Vamos supor que tua caixinha vale R$300. Tu comprou uma caixinha boa, né, de som. Aí você comprou uma caixa de som de R$300. Tem até demais, na verdade, tem de 500, tem de 1.000. Enfim, você comprou de R$300. Mas você está precisando de dinheiro, se quer vender por 100. Não pode vender. Que é do Senhor, você consagrou o Senhor. Não sei que você não tenha consagrado, tudo bem. É o que está dizendo aqui. Entendeu? Propriedade, animal, pessoa, o que for, entendeu? (29) Nenhuma pessoa que tenha sido definitivamente marcada para destruição poderá ser comprada de volta. Deverá ser executada. Eu não sei que caso tem isso aqui. Às vezes a gente lê isso aqui e a gente fica assim, nossa, coisa forte, né? Irmãos, a gente não faz ideia. Acontece tanta coisa na sociedade, irmãos. Tanta coisa que acontece. Então não consigo ver aqui um exemplo prático disso aí acontecendo, entendeu? Mas enfim. 30. A 10ª parte dos produtos da terra, sejam os cereais do campo, os frutos das árvores, pertence ao Senhor e deve ser consagrada a Ele. Ou seja, quinto dízimo, né? A 10ª parte dos produtos da terra, sejam os cereais. Então, assim, ele está falando o seguinte: a parte principal, a primícia, né? Os primeiros cereais que forem pertencem ao Senhor. Entendeu? Então, esse é o dízimo. Tem gente que fala que o dízimo não serve mais para hoje, porque o dízimo é só dessa época. Eu não acredito nisso, eu acho que o dízimo existe. Mas aí cada um tem seu entendimento. Se você desejar comprar de volta a 10ª parte de cereais ou frutos pertencentes ao Senhor, pagará o seu valor mais 1/5 do valor. Conte um de cada 10 animais do seu gado e dos seus rebanhos, e separe-os para o Senhor, considerando-os santos. Não faça distinção entre animais bons e ruins, nem substitua um pelo outro. Mas se trocar um animal pelo outro, tanto o primeiro quanto o seu substituto serão considerados santos e não poderão ser comprados de volta. Esses são os mandamentos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Estamos entrando agora no livro de Números. E o livro de Números, então, obviamente, tem uma introdução, né? Uma nova introdução aqui. Eu vou ler um pouquinho da introdução. Esse livro aqui é atribuído a Moisés, na data de 1440 a.C. A palavra-chave é fidelidade. As fontes, experiência de Moisés e do povo. Principais personagens, Moisés, Arão, Miriam, Josué, Caleb. Estou falando de forma bem abreviada, tá, irmãos? Esse livro apresenta o número e a ordem de Israel. Deus dá ensinamentos para o serviço e para as lutas do povo enquanto eles estavam a caminho da terra de Canaã. O Senhor também designou cada tribo para uma função específica. Os temas obediência e rebelião
seguidos de arrependimento e bênção, estão em todo o livro, assim como todo o Antigo Testamento. Uau! Essa parte aqui é bem interessante. Obediência, rebelião, arrependimento e bênção. Essa parte aqui, ó. Números em hebraico se chama Bimidar, que significa deserto. Foi escrito durante os anos entre o Sinai e as planícies de Moabe. Uau! Uau, 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 muito incrível. Bem, tem umas coisas aqui que poderia falar, mas não vou falar não. Deixa quieto isso aqui. Vamos para Números, capítulo 1, verso 1, na versão NVT, nova versão transformadora. Censo dos soldados de Israel. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano desde a saída dos israelitas do Egito, o Senhor falou a Moisés na entrada do encontro, da tenda do encontro, no deserto do Sinai e disse: realize um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com seus clãs e famílias. Faça uma lista de todos os homens, de 20 anos para cima, aptos para ir à guerra. Você e Arão registrarão os soldados, com a ajuda dos chefes dos clãs de cada uma das tribos. Estes são os chefes dos clãs que ajudarão conforme suas tribos. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. Da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zuri Sadai. Da tribo de Judá, Naasson, filho de Aminadab. Da tribo de Issacar, Natanael, filho de Zoar. Da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Da tribo de Efraim, filho de José, Elisama, ou Elisamar, não sei, filho de Amiúde. Da tribo de Manassés, filho de José, Gamaliel, filho de Pedazur. Da tribo de Benjamim, Abdã, filho de Gideone. Da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. Da tribo de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. Da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Da tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses são os representantes escolhidos das líderes da comunidade, líderes da tribo e seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Assim Moisés e Arão convocaram os líderes nomeados. Naquele mesmo dia, reuniram toda a comunidade. Todos foram registrados conforme sua linhagem, de acordo com seus clãs e famílias. Os homens de 20 anos para cima foram registrados um a um, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Desse modo, Moisés registrou seus nomes enquanto estavam no deserto do Sinai, na seguinte ordem: da tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó, os homens de 20 anos para cima, aptos para ir para a guerra, conforme os nomes anotados no registro de seus clãs e famílias. Totalizaram 46.500. Esse é o número da tribo de Ruben. Da tribo de Simeão, os homens de 20 para cima, aptos para ir para a guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias. Totalizaram 59.300. Esse é o número da tribo. Da tribo de Gade, os homens de 20... Irmãos, eu vou pular alguns pedacinhos aqui para ir diretamente nos números, tá? Que aí facilita a nossa leitura. Vou marcando aqui, ó. De 20 anos, foram para a guerra, conforme anotado nos registros, totalizaram 45. Aqui a gente está na tribo de Gade, beleza? Tribo de Gade, 20 anos, 45. Agora vamos para a tribo de Judá. Os homens de 20 anos, para ir para a guerra, foram 74.600. Agora vamos para a tribo de Issacar. Para não ficar repetitivo, tá, irmãos? Porque aí facilita nossa leitura aqui. Que é tudo a mesma coisa, tá? Quando mudar eu vou falar. Da tribo de Issacar, eles foram para a guerra, né? Deu um total de 54.000 homens. Da tribo de Zebulon, os 20 anos que foram para a guerra, foi um total de 57.400. O quê? Homens, né? Homens acima de 20 anos. Da tribo de Efraim, foram um total de 40.500. Da tribo de Manassés, um total de 32.200 homens acima de 20 anos. Da tribo de Benjamim, foi um total de
35.400 homens. Da tribo de Dan, um total de 62.700 homens. Da tribo de Asser, foi um total de 41.500 homens. Da tribo de Naftali, total de 53.500 homens, 53.400 homens. Acho que acabou, né? Moisés e Arão, estou aqui agora. Moisés, Arão e os 12 líderes de Israel registraram esses homens, todos incluídos na lista de acordo com as famílias. Todos os homens de Israel de 20 anos para cima, aptos para ir para a guerra, foram registrados de acordo com suas famílias. No total deu 603.550 homens. Esse total, porém, não incluía os clãs dos levitas, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não inclua a tribo de Levi. Então ficou claro aqui que o Levi não entrou no censo. Encarregue os levitas de cuidar do tabernáculo da aliança, de toda a sua mobília e todos os seus utensílios. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. A primeira vez que eu ouvi levita, né, na igreja, ô levita, não sei o que, eu não sabia o que era, né? E depois a gente vai aprendendo, né? Aí quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu entendi que tiraram daqui. São pessoas especiais que cuidam do templo, do tabernáculo, né? Sempre que o tabernáculo tiver de ser transportado, os levitas o desmontarão. Então eles são responsáveis por essa parte, por montar, desmontar o tabernáculo. Na hora de acampar, eles os amarrarão novamente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo será executada. Então Deus separou um grupo só para isso. Não podia ninguém que não fosse desse grupo de levitas. Por isso que eram meio especiais, né? Os israelitas acamparão de acordo com suas divisões numa área designada por sua bandeira. Os levitas, por sua vez, acamparão ao redor do tabernáculo da aliança para proteger a comunidade de Israel da ira do Senhor. É responsabilidade dos levitas montar guarda ao redor do tabernáculo. Olha só isso aqui, ó. Para proteger de quê? Dos soldados? Não. Para proteger da ira do Senhor. Uau. Incrível isso aqui. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então eu entendo que era intercessores do povo também, né? Eles intercediam pelo povo ali com o Senhor. Para o Senhor não fulminar eles ali. Para você ver, o povo era tão... Eu falo era, mas ainda é, né? Na verdade, é o ser humano, né? É tão duro de coração que a gente precisa de intercessor para a gente não seja fulminado. Números capítulo 2, na versão NVT. A organização de Israel no acampamento. Então o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés e Arão. Quando os israelitas acamparem, cada tribo terá sua própria área designada. As divisões das tribos acamparão ao redor de sua bandeira, nos 4 lados da tenda do encontro, a certa distância. As divisões da tribo de Judá acamparão na direção do nascer do sol, do lado leste, ao redor de sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 74.600. A tribo de Sacar acampará ao lado da tribo de Judá, Natanael, filho de Zoar. Seu número de soldados será... Então aqui eu vou fazendo aquele mesmo esquema, tá? Ó. A tribo de Sacar acampará ao lado da tribo de Judá. Aqui, ó. A tribo de Sacar vai ser 54.400. A tribo de Zebulon tem 57.400. A tribo de Judá tem 186.000. Essas tribos marcharão sempre à frente. As divisões da tribo de Ruben acamparão no lado sul da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elisur, filho de Cedeu, será seu líder. Seu número de soldados é de 46.000. Isso aqui é de quem? Da tribo de Ruben. Da tribo de Simeão, 59.300. Da tribo de Gade, 45.600 e pouco. 150. O total de soldados deu 151.450. Por isso o livro é números, né? Que é parte
do censo aqui, da contagem dos soldados ali, das pessoas. Em seguida, os levitas sairão do meio do acampamento, transportando a tenda do encontro. Todas as tribos marcharão na mesma ordem em que acamparem, cada uma em sua posição, ao redor de sua bandeira. As divisões da tribo de Efraim acamparão no lado oeste da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 40.000, da tribo de Efraim. Efraim foi 40.500. Da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, 32.200. Da tribo de Benjamim, acampará logo em seguida de Abidã, filho de Gideone, e o seu número foi de 35.400 soldados. O total de soldados no acampamento do lado de Efraim foi de 108.100. As divisões da tribo de Dan acamparão no lado norte. Então, 62.700. A tribo de Azé acampará do lado da tribo de Dan. Então tinha toda uma organização, tá vendo? E Naphtali acampará logo em seguida. Aira, filho de Herã, será o seu líder. Então aqui tem o líder e vão ser 53.400 soldados. No total deu 157.600. Essas tribos sempre marcharão por último e marcharão ao redor de sua respectiva bandeira. Esses são soldados registrados de acordo com suas famílias. O número de israelitas contado nos acampamentos, segundo sua divisão, totalizou 603.550, que é o mesmo número lá de cima, né? Foi esse mesmo total que a gente viu lá em cima. Só que agora eles se dividiram em grupos e, logicamente, tem que dar o mesmo total. Por ordem do Senhor, a Moisés, os levitas não foram incluídos no registro, como a gente já sabe. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Cada clã e cada família acampavam e marchavam ao redor de sua bandeira. Se não me engano, a bandeira representa Deus também ali. Esse marchar ao redor da bandeira ali. Por isso que chamado Jeová Nissim, né? Nissim quer dizer bandeira, não é isso? Quer ver? Jeová Nissim. Aqui, ó. Nissim ou Nissi? Acho que é Nissi. Aqui, ó. O Senhor é minha bandeira, do original Yahvé Nissi. Êxodo 17:15. Se não me engano é isso, mas não tenho certeza também. Mas acho que tem a ver com essa bandeira daqui também. Aqui não é Êxodo, né? Aqui é Números, mas se não me engano tem o mesmo significado. Mas se não for, me perdoem aí. Números 3. A nomeação dos levitas para o serviço. Essa é a descendência de Arão e de Moisés, registrada quando o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Tamar. Esses filhos de Arão foram ungidos e consagrados para o serviço sacerdotal. Nadab e Abiú, porém, morreram na presença do Senhor no deserto do Sinai, quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Como não tinham filhos, restaram somente Eleazar e Tamar para servir como sacerdotes junto com seu pai Arão. Então o Senhor disse a Moisés: chame à frente os membros da tribo de Levi e apresente-os ao sacerdote Arão para serem seus assistentes. Eles servirão a Arão e a todo o povo no desempenho das funções da tenda do encontro e no serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e servirão no tabernáculo como representantes dos israelitas. Nomeie os levitas como assistentes de Arão e dê seus filhos, pois, dentre todos os israelitas, eles foram designados para esse propósito. Encarregue Arão e seus filhos de realizarem as funções do serviço sacerdotal. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será executada. O Senhor também disse a Moisés: veja, escolhi os levitas dentre os israelitas como substituto de todos os filhos mais velhos de Israel. Os levitas me pertencem, pois todos os filhos mais velhos são meus. No dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios, consagrei para mim todos os filhos mais velhos de Israel e todos os machos das primeiras crias dos animais,
Eles são meus, eu sou o Senhor. O registro dos levitas. O Senhor falou ainda a Moisés no deserto do Sinai. Registre os nomes dos membros da tribo de Levi, por famílias e clãs. Faça uma lista de todos os indivíduos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. Moisés fez a lista, conforme o Senhor havia ordenado. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Os clãs de Gerson receberam o nome de seus descendentes, Libni e Simei. Os clãs de Coate receberam os nomes de seus descendentes, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os clãs de Merari receberam os nomes de seus descendentes, Mali e Muzi. Esses foram os clãs levitas, registrados de acordo com os grupos de suas famílias. Os descendentes de Gerson eram constituídos dos clãs de Libni e Simei. Nos clãs gersonitas havia 7.500 indivíduos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. Aqui já contou de 1 mês de idade. A área designada para seu acampamento ficava ao lado oeste, atrás do tabernáculo. Eu sou ruim, irmãos, com esse negócio de lado oeste, lado leste, lado sul. Não, sul e norte é mais fácil, mas leste e oeste eu me perco todo. Alguém tem alguma dica para me dar, para não me perder? O líder dos clãs gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Os 2 clãs eram encarregados de cuidar das seguintes partes da tenda do encontro: a tenda com sua cobertura e a cortina da entrada da tenda, as cortinas no pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e a cortina da entrada do pátio, as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Os descendentes de Coate eram constituídos dos clãs de Arão, Izar, Hebron e Uziel. Nos clãs coatitas havia 8.600 indivíduos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. Eram encarregados de cuidar do santuário, e a área designada para seu acampamento ficava no lado sul do tabernáculo. O líder dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Eram encarregados de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos 2 altares, dos diversos utensílios do santuário, da cortina interna e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Eleazar, filho do sacerdote Arão, era o líder principal de todos os levitas e responsável pela supervisão do santuário. Os descendentes de Merari eram constituídos dos clãs de Mali e Muzi. Nos clãs meraritas havia 6.200 indivíduos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. A área designada para seu acampamento ficava no lado norte do tabernáculo. O líder dos clãs meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Os meraritas eram encarregados de cuidar das armações que sustentavam o tabernáculo, além dos travessões, das colunas, das bases e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Também era responsável pelas colunas do pátio e por todas suas bases, estacadas e cordas. A área na frente do tabernáculo, na direção do nascer do sol, do lado leste da tenda do encontro, era reservada para Moisés, Arão e seus filhos, os responsáveis finais pelo santuário em favor do povo de Israel. Qualquer um que não fosse sacerdote ou levita e se aproximasse do santuário seria executado. Quando Moisés e Arão contaram os clãs levitas conforme a ordem do Senhor, chegaram a um total de 22.000 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. O resgate dos filhos mais velhos. Então o Senhor disse a Moisés: conte todos os filhos mais velhos que há em Israel de 1 mês de idade para cima e registre o nome numa lista. Os levitas serão reservados para mim como substitutos dos filhos mais velhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Os animais dos levitas serão reservados para mim como substitutos dos machos das primeiras crias dos animais de todo o povo de Israel. Moisés contou os filhos mais velhos dos israelitas, exatamente conforme o Senhor havia ordenado. O número de filhos mais velhos de 1 mês de idade para cima foi de 22.273. O Senhor também disse a Moisés: tome os levitas como substitutos dos filhos mais velhos dos israelitas e tome os animais dos levitas como substituto dos machos, das primeiras crias dos animais e todos os israelitas. Os levitas me pertencem, eu sou o Senhor. O número de filhos mais velhos de Israel excede 273 o número de levitas, para resgatar o excedente de filhos mais velhos. Recolha 5 peças de prata para cada um deles, com base nos ciclos do santuário, equivalente a 12 gramas de cada peça. Entregue a prata a Arão
e seus filhos, como resgate pelo número excedente de filhos mais velhos. Moisés recolheu a prata para o resgate dos filhos mais velhos de Israel, que excediam o número de levitas. Arrecadou 1.365 peças de prata, com base no ciclo do santuário, em lugar dos filhos mais velhos de Israel. Moisés entregou a prata do resgate a Arão e seus filhos, conforme o Senhor havia ordenado. Uau, terminamos aqui mais um dia para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nós vimos aqui 4 capítulos hoje da nossa Bíblia Sagrada. Já entramos no 4º capítulo do Pentateuco. Deixa eu voltar para vocês verem aqui. Nós já vimos Gênesis, Êxodo, Levítico, completamos. E estamos aqui no 4º, que é Número. Estamos nesse aqui. E o último é Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco. Aí depois vem os profetas. Depois vem Josué, aí Juízes, Ruth, aí vai embora. 1 Samuel, 2 Samuel. Então fique com Deus, Deus abençoe a vida de cada um e que nós possamos aí nos ver amanhã, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.